Oi, gente, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre adjunto adverbial e não tem nada com o que se preocupar, já que é uma coisa bem facinho de entender e de aprender. Então, vamos lá. Adjunto adverbial é um termo acessório que tem um sentido adverbial. Vamos simplificar, né, essa frase. Adjunto adverbial é literalmente a mesma coisa que um advérbio. Literalmente a mesma coisa. A única tipo de diferença é o nome mesmo, que advérbio você usa esse nome na classificação morfológica e o adjunto adverbial você usa na análise sintática. Só essa a diferença. E existem vários tipos de advérbios. E desde que você saiba os advérbios, você sabe os adjuntos adverbiais. Aí, por exemplo, temos aí adjunto de causa, companhia, de dúvida, fim, instrumento, lugar, meio, modo, negação, tempo, etc. Por exemplo, um adjunto de negação é não. Um advérbio de negação é não. Então, adjunto de negação também é não. Entendeu? Tipo, é literalmente a mesma coisa. É bem facinho de aprender. E adjunto adverbial, a gente pode ter uma locução adverbial, que seria dois advérbios juntos, né, na mesma oração. Um advérbio, que seria só um advérbio, né, normal sozinho, como a gente tem aí o exemplo. Ela vai se casar amanhã. Amanhã seria o nosso advérbio de tempo. E, por exemplo, tem também uma oração subordinada adverbial. Uma oração subordinada é uma oração dependente. Aí tem um exemplo: quando vi ela chegando, fiquei muito contente. A gente pode separar essas orações pela vírgula. Essa vírgula separa as duas orações. E se, como eu disse, uma depende da outra. Se não tivesse uma, a outra não ia fazer muito sentido. Entendeu? Então, por exemplo, você não pode botar quando vi ela chegando. Ponto. Não ia ficar muito normal, ia ficar meio esquisito. E fiquei muito contente, tem que ter tipo um porquê, entendeu? Então, essas duas dependem uma da outra. E é isso. Então, eu acho que deu para entender basicamente o que seria um adjunto adverbial. Bem facinho de entender. Ou seja, é só você saber os advérbios que você sabe localizar um adjunto adverbial na sua oração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre adjunto adnominal, que é bem facinho também. Adjunto adnominal é um artigo, pode ser tanto definido quanto indefinido. A gente tem esse exemplo aí: as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. As seria o nosso adjunto adnominal. E para você não confundir os dois, adjunto adnominal, ele tá junto do nome. Ou seja, a maioria das vezes, adjunto adnominal tá coladinho com o substantivo, sujeito, enfim. Tá bem juntinho, então é bem fácil de localizar, como eu já falei, desde que você saiba o que é um artigo. Eu acho que vai ficar mais fácil de você localizar onde está o seu adjunto adnominal. Mas você não pode, de jeito nenhum, confundir os dois, já que são bem diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre aposto e como os outros dois é bem facinho de entender. Aposto é um termo que explica e especifica um termo já mencionado na oração. E a gente tem 4 tipos de aposto: explicativo, enumerativo, recapitulativo e especificativo. E é bem, tipo, facinho de entender. Por exemplo, o explicativo, né, como já diz o nome, explica um termo. Enumerativo, enumera um termo. Recapitulativo, resume uma informação. Especificativo, especifica um termo. Ou seja, é bem facinho mesmo. Por exemplo, explicativo tem a Joana, a médica, está no exterior. A médica seria o nosso termo, né, o nosso aposto aí, explicativo, porque, por exemplo, a Joana está no exterior, ok. A Joana, a médica, está no exterior. Né? O aposto dele pode ser tipo um termo acessório, você pode chamar como termo acessório de uma oração. E tem, tipo, função de explicar, comparar, enumerar, detalhar ou resumir um termo substantivo ou pronomial. Né? Aí, vamos lá, enumerativo é bem, né, tranquilo. Na farmácia eu comprei
remédios, esmaltes, sabonetes. Ou seja, você numerou os termos, né? Você numerou. Comprei remédio, esmalte e sabonete. Como falar, eu fui na feira, comprei banana, melancia, tomate, melancia já falei, melão, enfim. Recapitulativo é literalmente você resumir uma informação. Como tá escrito aí, banana, melancia e uva, tudo isso por R$10,99. Ou seja, você só resumiu todas essas frutas por R$10,99. Mesma coisa que eu falar, fui na livraria e o livro verde, vermelho, amarelo e azul estavam por R$50,99. É tipo bem, né, facinho. Especificativo é só você especificar o seu termo. Por exemplo, a aluna Maria viajou para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a gente está especificando para onde ela viajou. Ou seja, eu acho que deu para entender, bem facinho. Literalmente os nomes já estão falando o que você tem que fazer, né? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre vocativo, que também é bem facinho. É tipo o que indica um chamamento, invocação, enfim. Por exemplo, não diga dessa forma, Manuela. Já uma dica aí, a gente consegue, tipo, né, descobrir o nosso vocativo pelas vírgulas, porque sempre destaca a vírgula, por exemplo, no Manuela, tá? Vírgula, Manuela. Então a gente já sabe, né? Enfim. Aí você consegue ver que todas as frases aí tem uma vírgula pra, né, ajudar a gente. E um vocativo apresenta frequentemente uma estornação apelativa e exclamativa. E você pode, tipo, utilizar no discurso direto, enfim. E é bem facinho, é só você... por exemplo, amiga. Tenho novidades. Amiga seria o seu vocativo, entendeu? Então, enfim, vocativo e aposto, né? Aposto e vocativo é bem facinho. E lembrando que vocativo é um termo independente, já que não pertence ou precisa do sujeito nem do predicado. E também não possui uma relação sintática com os outros termos da oração. E, enfim, pode aparecer tanto no início, como no meio, como no final. Por exemplo, Manuela tá no final, professora no começo, amiga no começo, senhora Luísa no meio, enfim. Então, acho que é basicamente isso, e é bem facinho de entender esses 4 termos que eu expliquei. Espero que tenha ficado fácil e que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre. E é isso.